Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Pentateuco e hoje nós chegamos ao livro de Levítico. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos alguns textos sagrados que usaremos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes, dando-nos o entendimento para podermos aplicar aquilo que viermos a aprender, para aplicar aquilo que viermos a aprender em nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para ler 3 trechos que eu selecionei, um trecho do Antigo Testamento e 2 trechos do Novo Testamento. O primeiro texto é o trecho de Levítico, capítulo 11, versos 43 a 47. Se você tiver a sua Bíblia, eu convido você para me acompanhar. O texto sagrado diz o seguinte: não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, eu os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. No verso 46, ele segue dizendo: esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Então, esse é o primeiro texto de Levítico. Agora, vamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no verso 15 e no verso 19, nós lemos o seguinte. No verso 15, Jesus dizendo: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Verso 15. Lá no verso 19, na parte final, lemos o seguinte: e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E, finalmente, o último trecho que nós lemos é a passagem que se encontra em Atos, capítulo 10, versos 10 a 15. Diz o seguinte, o texto sagrado: estando com fome, quem é que estava com fome? Pedro. É um relato de um episódio com o apóstolo Pedro. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Nós vemos nesses textos algumas diferenças e vamos tentar entender isso ao longo da nossa reflexão, ao longo do nosso estudo. Levítico apresenta instruções de como o povo se relacionaria com Javé e como ele se relacionaria com o próximo. Em uma primeira divisão do livro, do capítulo 1 ao 17, são encontrados princípios, procedimentos referentes a sacrifícios. Sacrifícios tinham como objetivo a remoção de pecados para restauração da comunhão com Deus. Na segunda parte, do capítulo 18 a 27, são encontradas questões práticas sobre ética, sobre direito civil, sobre direito religioso, sobre moralidade e sobre santidade. É pouco comum encontrar crentes que se interessem pelo livro de Levítico. Normalmente, alegam que ele é muito enfadonho porque ele tem muitas regras, rituais e símbolos que não podem ser seguidos ou praticados na atualidade.
Alguns dizem que o texto pertence a outra época e por isso não seria relevante e não teria aplicações práticas para os nossos dias. Há também quem diga que alguns dos ensinos encontrados em Levítico são inconsistentes com o amor e a natureza do Deus que nós conhecemos. Dizem ainda algumas pessoas que enquanto Gênesis e Êxodo são narrativas históricas muito fáceis de entender, o mesmo não acontece com Levítico. Muito bem, diante de tantos argumentos e diante de tantas questões desse tipo, a pergunta é como vamos encarar este terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Lembrando, porém, que é importante nós termos em mente que a passagem de segunda carta a Timóteo, no capítulo 3:16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, ao longo desse estudo e dos demais dessa série, nós teremos que responder essa questão. Qual é a relevância de Levítico para os nossos dias? No Antigo Testamento, o Deus Santo só era acessível através de rituais e através da ação dos líderes. Por exemplo, o caso de Moisés lá no Êxodo, durante o Êxodo. No Novo Testamento, porém, e especialmente hoje, Deus pode ser acessível diretamente por qualquer pessoa que o busque. Sinceramente, vai encontrar Deus. No Antigo Testamento, a expressão mais profunda do hebreu era viver em estado de pureza para alcançar o sagrado. Com isso, ele poderia viver perto de Javé, o Santo de Israel. Ser santo significava ser separado. O sagrado fazia parte da realidade imediata e do dia a dia do hebreu, incluindo sua higiene e sua comida. Incluía também procedimentos preventivos contra o contágio, contra contaminações e infestações, infecções e outras coisas que eles não entendiam muito bem do que se tratava. A doença era vista como um mal que requeria um ritual de purificação para resolvê-la. A impureza física podia não ser pecado, mas sugeria algum tipo de pecado. Levítico 11 tem a ver com os delitos e infrações de menor gravidade. A penalidade para esses casos era branda. Por que era branda? Porque geralmente a pessoa só era impura até a noite. Era relativamente fácil sair do estado de impureza e ficar limpa novamente a pessoa. Isso ocorria porque ela simplesmente precisava lavar-se ou se fosse um objeto que havia se tornado impuro, lavar aquele objeto. Se uma pessoa tivesse uma panela de barro e aquela panela fosse contaminada, ela podia resolver o problema da panela lavando a panela, esperando até a noite, a panela se tornaria limpa. Se isso não fosse possível, ela teria que quebrar e se desfazer daquela panela. Mas, normalmente, o que era o normal, a ação necessária, era lavar e esperar até a noite e a coisa se resolveria. Nos capítulos 12 de Levítico e os capítulos seguintes, eventualmente estudaremos lá mais adiante, havia maiores níveis de impureza e, consequentemente, maiores níveis de procedimentos para resolver essas impurezas. Nesse nosso estudo, nós nos concentraremos apenas em Levítico 11, onde encontramos diversas regras sobre alimentos. Qual o valor de Levítico 11 para o cristão nos dias de hoje? É o que nós tentaremos mostrar ao longo do nosso estudo. No próximo quadro, para podermos avançar, apresentamos aqui uma definição geral de limpeza e impureza que aparece lá em Levítico 11. Então, de uma maneira geral, o que esse capítulo de Levítico nos apresenta sobre impureza e limpeza pode ser resumido de uma maneira geral em 4 pontos, que são esses 4 pontos que você pode ver na tela. O primeiro ponto é que estar limpo ou impuro tinha a ver principalmente com comida. Esse capítulo, nesse aspecto, ele vai abordar, como nós dissemos, a questão da comida, mas também vai abordar as questões de limpeza e impureza, e a maioria delas resultado do contato, por exemplo, com um animal morto.
A segunda coisa, o segundo ponto que caracteriza esse assunto no livro de Levítico, no capítulo 11, é que estar limpo ou impuro era uma questão de categoria mais do que uma condição. No nosso cotidiano, quando nós falamos em estar limpo, geralmente falamos de condição que a pessoa se encontra. Por exemplo, alguém chega da rua, deve fazer o quê? Lavar as mãos, né? Especialmente nesses tempos de pandemia, lavar as mãos com sabão para que a pessoa fique protegida de trazer alguma impureza, alguma contaminação da rua para dentro de casa. Então, o objetivo é remover impurezas. Esse ato, ele na realidade, nós estamos nos referindo a uma pessoa que tem as mãos limpas. Isso é uma condição de higiene. Então, a limpeza aqui é uma limpeza referente à higiene. Por outro lado, em Levítico, limpeza ou impureza era uma questão de categoria, muito mais do que de condição. Então, por exemplo, dizia-se que animais terrestres que ruminavam e tinham cascos fendidos eram considerados limpos, mesmo que o animal tivesse sujo de lama, que as patas dele tivessem sujas, né? Ele era considerado limpo, porque o limpo aqui era um limpo cerimonial e não o limpo de limpeza, de higiene que nós estávamos mencionando quando falamos de lavar as mãos. Então, a categoria era limpa ou impura, dependendo da classificação da criatura que está sendo considerada. O terceiro ponto que caracteriza esse assunto de uma maneira geral em Levítico 11 é que estar limpo era aquilo definido por Deus e declarado pelos sacerdotes. Ser limpo ou impuro em Levítico partia de certas definições básicas estabelecidas e seguidas pelos sacerdotes e pelo povo. Em alguns casos, havia necessidade de uma declaração do sacerdote, mas essa declaração ou essas declarações elas se faziam necessárias apenas em impurezas mais complexas, como, por exemplo, distúrbios de pele, tema de um outro estudo. Nesse caso do distúrbio de pele, era crucial que o sacerdote dissesse se uma pessoa com certa doença estava limpa ou impura. E isso acontecia a partir de uma inspeção visual que ele fazia. E, consequentemente, ele declarava se a pessoa estava limpa ou não. Então, era um caso mais complicado de impureza que requeria um procedimento também mais complicado. Quarto e último ponto nessa consideração geral, que caracteriza impuro e puro no capítulo 11 de Levítico, é que estar limpo era também um estado necessário para ter acesso a Deus. O resultado prático de alguém ser declarado impuro era, de certa forma, ter que ficar para trás. Por exemplo, um sacerdote não poderia cumprir os seus deveres, as suas obrigações sacerdotais, se ele estivesse em estado de impureza. Ele deveria esperar até que estivesse cerimonialmente limpo para poder cumprir as suas atividades. Nem ele e nem as pessoas em geral poderiam buscar a presença de Deus, um louvor a Deus, se estivessem num estado de impureza. Nesse aspecto, a impureza restringia tanto a comunhão da pessoa com Deus, como a comunhão entre as pessoas. Essa era a consequência natural de uma declaração de impureza. A base para o israelita considerar o assunto de estar puro ou impuro era porque Deus havia declarado, que nós lemos lá em Levítico 11:45, declarado que você deve ser puro porque eu sou puro. Não, Deus declara isso e era a motivação principal, a base da motivação para eles. No próximo quadro, temos uma pergunta, procurando nos aprofundar um pouquinho quais eram os animais limpos e os animais impuros que nós encontramos nas definições de Levítico 11. Há 3 categorias de criaturas: as terrestres, as aquáticas e as voadoras. São as mesmas categorias que nós encontramos lá no relato da criação, lá em Gênesis 1. As criaturas dessas 3 categorias são definidas como limpas ou impuras de acordo com certas regras que Deus estabelece. E quais são essas regras? As regras eram aplicáveis por tipos de animais, por blocos, por categorias. E nós vamos ver quais são essas categorias. Então, a primeira agrupamento aqui são os animais terrestres.
E existem duas estipulações básicas que deveriam ser cumpridas para que um animal terrestre que habitasse, né, na terra pudesse ser considerado como limpo. Ele, uma vez limpo, obviamente, poderia ser ele seria comestível, ele poderia ser comido. As regras para esse animal ser considerado como limpo eram duas que tinham que acontecer simultaneamente. Ele precisava ter cascos fendidos e ser ruminante. Para lembrar o que é ruminante, dois exemplos aqui. Por exemplo, o boi e a ovelha são ruminantes, mas o cachorro e o gato não são ruminantes. Ruminantes ou não, porcos e camelos não podiam ser comidos de acordo com Levítico 11. Segundo bloco de criaturas, as criaturas marinhas. Somente peixes que tivessem barbatanas e escamas eram considerados limpos e, portanto, podiam ser comidos. Essas duas qualificações, de ter escamas e ter barbatanas, também precisavam acontecer ao mesmo tempo. Isso significava que outras criaturas que viviam no mar, como por exemplo a lagosta e o camarão, não poderiam ser comidas. Terceiro bloco de criaturas, as criaturas que estão no ar. Em termos de aves que voam, parece não haver qualificações específicas, exceto para aquelas aves que comiam carniças, por exemplo, os abutres e os urubus. Em termos de insetos voadores, todos eles eram chamados de impuros, com exceção daqueles insetos que nas patas traseiras faziam aquele movimento de pular e com isso eles podiam voar, como os gafanhotos, por exemplo. Se o inseto fosse dessa natureza, ele poderia, teoricamente, ser considerado comestível. Todos os demais insetos não seriam comestíveis porque eram considerados impuros. E aí vem dois comentários para a gente encerrar esse entendimento dessas classificações. O primeiro é sobre animais mortos que são impuros. Animal que não houvesse sido morto através do processo de sacrifício seria considerado impuro. Haviam animais impuros que podiam contaminar se tocados quando estivessem mortos. E havia também animais limpos, mas que poderiam contaminar se a morte deles não tivesse sido dentro de um ritual, dentro da morte sacrificial. Além disso, é importante observar, a carcaça de um animal não poderia ser comida. Se uma pessoa comesse a carne de uma vaca que tivesse sido atacada por uma fera, por exemplo, que tivesse matado aquela vaca, a pessoa que comesse aquela carne ficaria cerimonialmente impura. Tocar na carcaça morta de um animal impuro tornava uma pessoa impura. Para resolver essas questões de impureza, a pessoa teria que se lavar. Animais limpos que tivessem morrido por algum ataque de uma fera, ou por causas naturais, ou por causas desconhecidos, tornavam-se impuros. Ou seja, tornavam-se impróprios para comer e serem considerados como fontes, porque eram considerados como fonte de contaminação. A impureza associada a certos animais era menos grave do que outros tipos de impureza daquelas que nós mencionamos que são tratadas nos capítulos 12 e subsequentes. Levítico 12 a 15 trata de outras contaminações mais críticas mencionadas que requeriam um tempo maior para serem tratadas e eliminadas e às vezes até requeriam um sacrifício, um procedimento mais complexo ainda. Outra observação quanto a enxames, ninhadas e bandos. Esse grupo incluía os ratos e lagartos, que eram considerados impuros. Se eles fossem encontrados mortos dentro de um vaso, dentro de um recipiente, o recipiente se tornava impuro. Deveria ser destruído ou limpo se fosse possível. No próximo quadro, temos uma pergunta muito interessante que vai nos ajudar a entender algumas dessas proibições. Qual era a lógica para designar os animais impuros e limpos? Na realidade, nós vamos ver isso nos 3 próximos quadros, porque nós vamos distribuir essas questões nesses quadros para que a coisa fique mais clara. As regras, essas regras que nós lemos, elas são muito claras, são fáceis da gente entender. Mas a lógica desses critérios, a lógica dessas regras, sempre foi muito confusa, muito obscura. Sempre se perguntou por que Deus decretou que certos animais poderiam ser comidos e outros teriam que ser rejeitados. Mas, até hoje, não se tem uma resposta para isso.
Por que ovelhas e gafanhotos eram limpos e porcos e camundongos deveriam ser evitados? Qual é o sentido de segmentar animais terrestres por conta de terem o seu casco fendido? O renomado autor e comentarista da Bíblia, de nome Gordon Wenham, em seu livro de comentários sobre o livro de Levítico, ele tem um livro de comentários, ele sugere 4 tipos diferentes de explicações para essas distinções ou essas regras. A primeira explicação é que as distinções ou regras seriam arbitrárias. Como eram arbitrárias, a lógica por trás delas era conhecida apenas por Deus. Por exemplo, ele teria, uma hipótese de explicação, ele teria estabelecido essas regras para os israelitas como prova de obediência. Esse comentarista, ele fala que essa possibilidade é uma abordagem assim bastante negativa e deve ser adotada em último caso se nós não tivermos uma explicação melhor. A segunda explicação é que alguns tipos de criaturas, uma segunda explicação, uma tentativa de explicação, né? Então, essa segunda tentativa é que essas regras, essa lógica teria a ver porque alguns tipos de criaturas eram usadas em rituais de adoração pagã. Essa linha de possibilidade de interpretação sustenta que os animais impuros eram aqueles usados na adoração de cultos pagãos, ou eram associados a certas divindades não israelitas. Dessa forma, esses animais deveriam ser evitados como sinal de fidelidade de Israel à aliança feita com Javé. O próprio comentarista, porém, afirma que essa hipótese é de difícil sustentação. Isso porque, em geral, os cananeus sacrificavam os mesmos tipos de animais que os israelitas. Parece improvável, portanto, que a impureza era derivada dos animais serem usados também pelas religiões pagãs. No próximo quadro, nós vemos a terceira possibilidade de explicação. As regras eram protocolos de higiene ou de saúde pública. Essa interpretação, no viés higiênico, defende que as criaturas impuras eram impróprias para comer, por serem portadoras de doenças, ou doenças reais, ou seriam potencialmente portadores de doenças. Sabe-se hoje, por exemplo, que a carne de porco é fonte de uma infecção parasitária chamada triquinose. Claro que naquela época eles não conheciam isso, mas talvez este procedimento ajudasse a evitar esse tipo de problema. Peixes sem barbatanas e sem escamas tendem a se enterrar na lama e, com isso, tendem a se tornar fontes de bactérias perigosas. Assim, da mesma forma, aves de rapina que se alimentam de carniça. Essa interpretação é particularmente bastante atraente para nós cristãos que vivemos no século XXI, especialmente o lado ocidental, pois muitos de nós somos sensíveis aos cuidados que se deve ter com a alimentação e com a saúde. É possível que Deus, em sua providência, tenha estabelecido regras que contribuíram para a saúde do povo de Israel, especialmente no período de 40 anos em que eles estiveram andando pelo deserto. Podemos ver também aqui uma indicação muito interessante de que a Bíblia é a palavra de Deus. Como podemos ver isso? Na época, nós sabemos que os israelitas não conheciam esses mecanismos de contágio, de infecção, de bactérias, esses micro-organismos que causam esses estragos todos. Mesmo sem conhecer esses mecanismos, os israelitas foram instruídos por Deus em como proceder. E, por conta disso, devem ter sido poupados de muitas doenças. Essa explicação quanto à lógica de designação dos animais dessas categorias, ela tem, essa que nós estamos falando aqui, da saúde, da higiene, ela tem o seu mérito. Mas há algumas peças que ainda não se encaixam plenamente. Por exemplo, por que o Antigo Testamento não dá qualquer indício de que esses alimentos deveriam ser considerados como um perigo para a saúde? Outro ponto é por que as regras
só mencionam carne e não mencionam vegetais. Não há dúvida, por exemplo, sobre plantas venenosas, que elas deveriam ser classificadas como plantas impuras, porque existiam essas plantas venenosas que poderiam fazer mal às pessoas. Finalmente, se a saúde fosse a razão para declarar certos alimentos impuros, por que Jesus considerou todos os alimentos como limpos? Um ponto de defesa relativo a essa última contestação é que certos procedimentos preventivos de saúde têm a ver com o ambiente onde a pessoa está. No próximo quadro, nós temos a quarta e última possibilidade de explicação. O assunto teria um forte viés simbólico. O processo poderia ser visto nessa hipótese, nessa linha de interpretação, como se fosse uma oferta de alimento a Deus. A terminologia usada nos sacrifícios é do tipo cerimonial, mas pode ser considerada também como se fosse uma oferta de alimento a Deus. Claro que Deus não comia a carne do sacrifício. Aliás, quem comia a carne do sacrifício eram os sacerdotes. O processo, porém, teria um simbolismo, indicando que Deus é seletivo quanto ao que come. Em outras palavras, ele é seletivo em termos do que lhe é oferecido como sacrifício. E, portanto, os israelitas também deveriam ser exigentes quanto ao que eles viessem a comer. Poderia ser também uma ilustração de como o israelita deveria se comportar. Os animais limpos apontavam para o israelita justo, ou o comportamento dos animais impuros representaria os israelitas pecadores. Importante notar que o problema é que o uso desses simbolismos continua sem explicar por que Deus fez essas classificações. Porco como impuro, vaca como sendo cerimonialmente limpo, não dá para explicar essa condição, né? Olhando para todas as respostas, verificamos que nenhuma delas resolve 100%, porque nenhuma delas é completa, né? Não é 100% completa. Pode ser que a solução seja assumir uma combinação dessas possibilidades, dessas explicações, ou assumir que não há explicação, assim como não há explicação porque Deus escolheu os israelitas para ser o seu povo. No próximo e último quadro, nós chegamos à nossa conclusão, onde temos, para começar, duas perguntas para nos ajudar a refletir sobre essas conclusões. A primeira pergunta é: as leis alimentares do Antigo Testamento continuam valendo para o cristão do Novo Testamento? Diferentemente do Antigo Testamento, onde as coisas eram mais radicais e objetivas, o Novo Testamento nos mostra a possibilidade de termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Isso permite que ele nos mostre e oriente quanto aos procedimentos e quanto a decidir o que é certo e errado em nossa vida. Outra pergunta é: teriam as restrições alimentares impostas aos israelitas do Antigo Testamento sido circunstanciais? Tudo indica que sim, que elas foram circunstanciais, ou seja, elas não eram universais, no sentido de que valeriam em qualquer lugar, para qualquer povo, em qualquer tempo. No contexto cristão atual, vale observar que a distinção entre alimentos limpos e impuros, em grande maioria entre os cristãos, é um conceito que nós poderíamos dizer obsoleto. Tão obsoleto quanto é a distinção entre judeu e gentio. Isso ficou claro desde quando Jesus abordou essas questões quanto ao que era limpo e ao que era impuro. Jesus enfrentava frequentes discussões com os escribas e fariseus sobre isso. Lá em Marcos 7, por exemplo, eles criticam Jesus e os discípulos que chegaram da rua e foram comer sem lavar as mãos. O que estava em jogo ali não era uma questão de higiene, mas sim a questão do cerimonial do lavar as mãos. E esse cerimonial era algo que havia sido acrescentado àquelas regras lá do Antigo Testamento. Não constam das regras do Antigo Testamento, mas foram acrescentadas. Em Marcos, no capítulo 7:15, Jesus diz claramente: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela,
possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. E no verso 19, lá no finalzinho, conclui o seguinte: e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Um outro ponto da nossa conclusão é que as restrições afastavam judeus e gentios. Esse é um aspecto assim relevante, interessante para a gente ver essa questão dos relacionamentos interpessoais entre judeus e gentios sendo afetados por essa regra. Nos tempos de Jesus, era proibido que um judeu fosse à casa de um gentio. O judeu não podia ir almoçar na casa de um amigo gentio, porque certamente naquela refeição haveria alguma coisa daqueles alimentos que eram proibidos lá no Antigo Testamento, e ele não poderia comer, e ficaria uma situação bastante desagradável. Isso estabeleceu um grande muro de separação entre judeus e gentios. Essa separação teria sido necessária lá no Antigo Testamento por conta das circunstâncias do êxodo, mas não tinha sentido de que elas permanecessem no Novo Testamento. A manutenção dessas práticas simplesmente comprometeria a expansão do evangelho entre os não-judeus. A igreja, em grande parte formada por judeus convertidos, precisava ser instruída sobre isso. Em Atos 10, no verso 10 a 15, que nós lemos lá no início da nossa reflexão, Deus disse a Pedro em uma visão, Pedro judeu, que ele estava tendo aquela visão para ele comer dos animais impuros que apareciam naquele possível, parecia como um lençol. Pedro inicialmente se recusa, mas Deus lhe diz: o que eu chamei de limpo, você não deve chamar de impuro. Ali havia um significado e uma mensagem que finalmente foi atendido, não apenas por Pedro, mas posteriormente por toda a igreja também. Naquela situação, Pedro deveria se deslocar até a casa de Cornélio, que era um gentio, onde deveria compartilhar o evangelho com ele. E Pedro faz isso, ele vai até a casa de Cornélio. Cornélio ouve o evangelho, Cornélio não apenas ouve, mas aceita o evangelho e convida Pedro para permanecer hospedado na casa dele por alguns dias. O Novo Testamento ensina que as leis alimentares do Antigo Testamento não são mais obrigatórias. Estes episódios, e outros também, eles atestam, eles apontam para isso. Esse Novo Testamento vai ensinar que essas leis elas tiveram o seu momento. Uma vez que elas não são mais obrigatórias, com isso, né, é importante nós observarmos que era importante que isso fosse suprimido, porque se dois amigos, um gentio e um judeu, se um deles aceitasse Jesus, dificilmente eles teriam espaço para compartilhar um com o outro sobre esse assunto. Não podia nenhum na casa do outro. Portanto, manter regras de alimentação do Antigo Testamento deixou de ter sentido no Novo Testamento. Comer alimentos saudáveis deve ser uma prática de todos. Não porque o Antigo Testamento proíbe certos alimentos, mas porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, como tal, precisa ser bem cuidado. Ficamos hoje por aqui. No próximo quadro você vê o panorama dos estudos que estão sendo desenvolvidos nesse trimestre. Espero que você tenha gostado. Se gostou do estudo, fale dele para os seus amigos, se inscreva no canal para receber novas postagens automaticamente. E espero que possamos estar juntos novamente, que você seja feliz e possa estar juntos novamente num próximo estudo. Deixo com você um grande abraço.